A Arábia Saudita, como eu já falei, ela está na Península Arábica, que é todo esse território aqui. Faz fronteira com o Iêmen, que é onde tem aquela guerra civil, que ela apoia alguns movimentos rebeldes. Faz fronteira com o Omã. Faz fronteira com Emirados Árabes, com o Catar, o Bahrein. Aqui em cima com o Kuwait, Iraque, Jordânia. Ou seja, a gente tem a Arábia Saudita fazendo fronteira com países importantes do Oriente Médio e se tornando aqui o maior país, inclusive, da Península Arábica, aqui de toda essa região. Vamos lá para o ponto importante. Professor, você falou que acha que o Arábia Saudita é o país mais importante islâmico. Por quê? Vou te dar dois motivos. O primeiro motivo eu vou te dar é religioso. Meca e Medina, olha aqui, Meca e Medina são as duas cidades mais sagradas para o islamismo. Meca principalmente. Mas Meca e Medina são as duas cidades mais importantes para o islamismo, para qualquer muçulmano. Seja de orientação xiita, seja um ibade, seja sunita. Não importa. Meca e Medina foram as duas importantíssimas cidades da jornada de Maomé. Maomé, inclusive, nasce em Meca. Ou seja, a cidade natal de Maomé. Ambas as cidades estão na Arábia Saudita. A Arábia Saudita detém, dentro do seu território, dentro do seu país, as duas cidades mais importantes para todos os islâmicos do mundo. Isso torna a Arábia Saudita um país, de certa forma, blindado em termos de território. Você acha que o Irã vai bombardear a Arábia Saudita facilmente, sabendo que dentro desse território estão dois territórios ultra sagrados, inclusive para os iranianos? Ou seja, nós temos aqui uma certa blindagem. Lógico, não é 100% de blindagem, até porque a capital da Arábia Saudita, que é Riad, está distante dessas regiões. Mas não deixa de ser uma proteção para a Arábia Saudita não se envolver em certos conflitos e não ser atacada em certas situações, inclusive por países islâmicos. Isso faz com que a Arábia Saudita seja um centro de peregrinação de todos os islâmicos do mundo, porque você sabe que os islâmicos têm que ir pelo menos uma vez em Meca. Ou seja, se o islâmico em todo o planeta tem que ir em Meca, ele tem que entrar na Arábia Saudita. Seja iraniano, seja um indonésio, ou seja um iraquiano ou um islâmico que mora em Londres. Não importa. Ou seja, a Arábia Saudita é destino obrigatório em termos religiosos para todos os islâmicos. Olha a importância desse território. Olha a importância da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e o primeiro do Oriente Médio. E dos islâmicos, o primeiro. Olha aqui. Vamos aqui para esse gráfico aqui para te mostrar. Aqui é a lista dos países, dos maiores produtores de petróleo. Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Isso não significa reserva de petróleo. Ter reserva de petróleo não te faz um grande produtor de petróleo. É o caso da Venezuela, que não está nem entre os 15 maiores produtores de petróleo. E tem a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela tem a maior reserva natural de petróleo do mundo. E ela não está nem entre os 15 maiores produtores de petróleo, de tamanha improdutividade que a Venezuela alcançou com esse regime atual. Ela foi perdendo produtividade. Então, observe. Ah, professor, mas é por causa das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. O Irã tem dezenas de sanções dos Estados Unidos e está aqui em sétimo. Está aqui em sétimo. O Iraque tem várias sanções dos Estados Unidos e está aqui em quinto. A Rússia tem várias sanções dos Estados Unidos. A Rússia está rompida com a Europa. Está aqui em segundo. A Venezuela criou sua própria improdutividade, mesmo tendo a maior reserva de petróleo do mundo. Beleza, esse assunto é outra aula. Primeiro, produtor de petróleo. Segundo, a Rússia. E a Arábia Saudita em terceiro do mundo.
maior produtor de petróleo. A gente está falando que é o maior produtor de petróleo dentre os países islâmicos e o maior produtor de petróleo do Oriente Médio. Então, por que eu digo que a Arábia Saudita é o país mais importante dentre os países islâmicos? Por quê? Por conta daquele ponto de vista religioso que eu trouxe para vocês agora há pouco e ponto de vista também econômico. Por ser o maior produtor de petróleo dentre os países islâmicos, dentre os países muçulmanos. Tá? Então, olha aqui obviamente, dentro no ranking mundial está em terceiro, só perde para os Estados Unidos e Rússia. Está à frente de Canadá, à frente do próprio Iraque, que é um grande produtor de petróleo, grande reserva de petróleo também. Irã, Brasil. O Brasil está em oitavo, olha. O Brasil é o oitavo país, o maior produtor de petróleo do mundo, pessoal. Muito importante. Um player muito importante, o Brasil, dentre os produtores de petróleo, tá? Aqui, olha, deixa eu mostrar aqui no mapa novamente. Aí você pode perguntar, professor, e a relação da Arábia Saudita em termos geopolíticos? A relação da Arábia Saudita em termos de relação com os Estados Unidos, com Israel, com Irã, com Rússia, com China, que são todos esses grandes players que a gente fala toda hora. A gente fala direto do Irã, a gente fala direto de Israel, a gente fala direto dos Estados Unidos, a gente fala direto da Rússia, da Ucrânia, da China e a Arábia Saudita. Como é que fica nessa história toda?